Bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa aula. Eu sou Marina e o nosso tema de hoje é sobre crises. Eu até achei que não ia ter ninguém nessa sala hoje, porque pense num tema tabu essa história de crise, né? Ou se fala de uma forma muito banal, né? A crise econômica, a crise do Covid, a crise. Mas quando a gente vai falar das nossas crises, é um assunto um pouco tabu. E algumas pessoas não encaram o olhar. E aí perdem a oportunidade de colher todos esses frutos que existem por trás das crises. Né? E aí eu vou estar trazendo esse tema para vocês hoje e a gente vai estar compartilhando. Então, a primeira coisa que é importante é saber diferenciar crise de desafio. Né? Desafio é algo que você está à altura para superar. Desafio é algo que te coloca em movimento. Muitas vezes você próprio busca o desafio. O desafio, ele te faz avançar, né? Ele te faz dar um passo. Ele é mesmo instigante, assim. O desafio, ele te traz esse movimento de vida, ele te traz essa instiga de se superar, de ir além, né? De aprender, de se desenvolver, de crescer. Então, essa é a característica do desafio. Porque no desafio você está à altura do desafio, à altura de encarar esse desafio. Já a crise é diferente. A crise, ela é mais profunda. A crise, ela te coloca num lugar que é completamente desconhecido. A crise, ela vai te trazer uma situação de vida que não necessariamente você escolheu, né? Que você não escolheu conscientemente. A crise, ela te pega de surpresa. E a crise, a gente tem a sensação, quando a gente está passando, vivenciando uma crise mesmo, a sensação que dá é que a crise é maior do que a gente. Né? Ela me supera, ela vai além de mim. Na crise, algo que era muito seguro, concreto, se rompe. Então, a crise tem muito a ver com um rompimento, com a ruptura. Algo que era muito seguro é rompido. E a crise, ela vai trazer também essa possibilidade, né? A crise, ela te coloca num lugar que é num lugar de escuridão, assim, de tenebras. O seu chão desaparece diante de você. Né? A crise, ela te dá essa sensação de perda de chão. Né? O chão desmorona na sua frente e você não sabe mais onde pisar. E no momento de crise, geralmente, o que acontece? Os sentimentos, eles ficam girando em torno de medo, ansiedade, depressão, né? A gente é pego durante uma crise pelos sentimentos, né? Os sentimentos, eles vão girar em torno desses temas. E os pensamentos, eles giram em círculo. Durante a crise, a gente não consegue sair de um círculo vicioso de pensamento. Pensamos a mesma coisa em círculo, em cadeia. A crise, ela traz essa característica para os pensamentos. E para a vontade, para a força de vontade, para a força de agir, quando você está vivendo realmente uma crise, a sua vontade pode ficar paralisada. A sua força de agir, de movimento, pode se paralisar. Então, essas três características de como que o nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa vontade ficam
diante da crise, né? Na crise, eu perco algo, né? Sempre tem uma sensação de perda. Eu perco algo, seja uma ideia, seja uma posição, seja um movimento que estava acontecendo. Eu perco, tem um sentimento de perda, né? Seja porque eu perco, seja porque alguém tirou de mim, seja porque simplesmente desapareceu na minha frente. E no meio da crise, eu não consigo ver qual é a luz, né? Quais são os frutos que eu vou colher dessa crise. No meio da crise, eu não consigo ver qual é o sentido, né? Qual é o sentido dessa crise? Por que eu estou passando por isso? Ou para onde que eu vou depois? A crise, ela traz esse elemento do mistério. Então, toda crise, ela é uma iniciação dentro da sua história de vida, dentro da sua biografia. Toda crise, ela vai ser um portal, né, iniciático dentro da sua biografia, que eu falo que a biografia em si já é uma jornada iniciática. Então, a crise, ela é uma passagem iniciática dentro da sua biografia. Só que quando você está no meio da crise, você não consegue enxergar o que vem depois. E aí, o eu que era antes da crise, ele não vai ser mais o mesmo depois. Esse eu, ele se transforma. Existe uma transformação no processo da crise. E aí, mas por que é importante, né, ter consciência das crises, né? Se de todo jeito o eu vai se transformar e tal. Por que é importante? Quando a gente tem consciência de quais são as crises que a gente viveu, do que a gente realmente perdeu em cada crise, e de quais foram os frutos, o que a gente ganhou, o que a gente desenvolveu de competência, de habilidade, de força. Depois de cada uma dessas crises, o eu, né, eu, você, a gente vai estar mais pronto para encarar o que a vida nos convida a viver nesse momento. Então, superar uma crise atual tem a ver também com, com a possibilidade de... só um minuto, isso não está bom para mim. Desculpa, voltando aqui. Superar uma crise tem a ver com a capacidade e a habilidade de se apropriar das forças que você desenvolveu numa crise passada. Então, quando a gente sai vivendo a vida sem muita consciência, tem uma crise, passou, vira a página, olha para frente e vamos lá. Por um lado, tem essa força da vida, né, que te chama para vir para o movimento, mas por outro, a gente perde a possibilidade de colher esses frutos que vão ser úteis para o que vai vir na frente. Porque a vida, ela é exigente, né? Cada etapa que você vive, cada competência que você desenvolve, você vai precisar colocá-la em prática e a serviço mais para frente. Então, é bom que você tenha feito a boa colheita a cada crise que você vivenciou. E aí, colher os frutos dessas crises é o que a gente chama, na antroposofia, de um gesto jupiteriano. Eu já tinha falado desse danado desse Júpiter na última aula, né, que é um planeta, um deus de mistério. Né? Então, um gesto jupiteriano é abrir a possibilidade da consciência, da aceitação dos mistérios da vida. Que existem os mistérios da sua própria biografia. Então, viver uma crise, passar uma crise, aceitar
está vivenciando essa crise é aceitar estar ligado, estar conectado aos mistérios da sua encarnação, da sua vida aqui na Terra. E negar uma crise é negar esses mistérios, é negar essa força. E que ela existe, ela se manifesta. E quando a gente nega, ela pode se manifestar de várias outras formas, que nem sempre são as melhores, né? Às vezes são mais sofridas. E aí, quando a gente pede a ajuda do Júpiter, né, que é o deus Zeus na mitologia, quando a gente pede é essa ajuda para compreender esses mistérios, né, para ter essa luz da consciência sobre os mistérios que se apresentam diante do momento de crise. Porque esses mistérios, eles vão trazer para a gente o sentido. Qual é o sentido de eu estar vivendo isso que eu estou vivendo agora? E não só o sentido no significado, né? Qual é o significado dessa crise ou dessa passagem na minha vida, como também o sentido de direção. Qual é o sentido que eu vou tomar? Qual é a direção que eu vou seguir a partir dessa experiência, a partir dessa crise? Então, Júpiter, né, os Zeus, a força cósmica, digamos, a força do divino, do mistério, vai trazer esse sentido, esse duplo sentido, né? O sentido do significado e o sentido da direção. Então, daí a importância dessa abertura nesse momento de crise, de abrir o espaço não só nesses pensamentos e sentimentos que giram em torno, ou nessa vontade que fica paralisada. Então, abrir o espaço para que esse movimento da consciência ele chegue e ele se coloque em movimento na ação do eu no mundo, né? E aí, qual é o gesto, Marina? O que eu devo fazer no meio da crise? Porque eu não tenho essas respostas todas, né? Não, no meio da crise a gente não tem a resposta. Então, o gesto é um gesto de humildade. O gesto mais importante é um gesto de humildade. É um gesto do eu não compreendo por quê. Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas eu confio. Eu tenho confiança nos mistérios. E eu trabalho, não é assim, eu não sei e vou ficar quieta. Não, eu trabalho. Né? A força é de trabalhar, de se fortalecer, de ir atrás, de buscar, de trabalhar e depois de entregar. Então tem esse movimento dessa respiração, né? Do inspirar e expirar, né? Do trabalhar e depois entregar, repousar, né? Diz que depois de várias tentativas, quando você repousa, aí tem eureka, né? A ideia vem e a lucidez vem. Então tem esse movimento, né? O gesto, mesmo no meio da crise, é esse gesto do trabalho e da entrega, da dedicação e da entrega, né? Por isso que nas escolas Waldorf, tem algumas pessoas que são da escola Waldorf, na escola Waldorf é toda quinta-feira a reunião de escola. No mundo todo, né? Todas as escolas Waldorf do mundo todo, os professores, coordenadores, o pessoal que trabalha na escola, se reúne na quinta-feira para trazer os temas pedagógicos e de desafios na escola, na relação com as crianças. Por quê? Porque Júpiter ajuda a trazer luz, lucidez para esses mistérios, né? Na escola as pessoas trabalham muito, né? Trabalham muito para o desenvolvimento das crianças e depois nas quintas-feiras esse trabalho é compartilhado com Júpiter para que a luz da consciência venha e as soluções e os frutos possam ser colhidos, né? Então, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E aí, para ficar mais claro,
eu vou compartilhar com vocês o estudo que eu fiz sobre a minha biografia, sobre as crises dentro da minha biografia e o que é que elas trouxeram, né? Para você conhecer um pouco como é que funciona esse estudo dentro da biografia, o estudo das crises. E aí eu vou compartilhar com vocês as crises depois dos 21 anos, porque depois eu vou propor um exercício que também vai ter a ver com isso. E por que as crises depois dos 21 anos? Porque o que vem antes exige um olhar e um cuidado que não vai ser possível eu fazer aqui nessa interface que a gente tem. Né? O que vem antes dos 21 anos, que a gente chama de infância na idade biográfica, vai precisar de um outro cuidado e de uma outra participação em relação que não vai ser possível eu oferecer aqui, né, nessa interface. Então, a gente vai fazer um trabalho sobre as crises a partir dos 21 anos, a partir do nascimento do eu, com esse olhar da consciência do eu sobre essas crises vivenciadas. E aí eu vou trazer os exemplos da minha biografia para vocês compreenderem como é que funciona um pouco o trabalho das crises. Então, primeira coisa, eu tinha falado que toda crise tem algo que você perde, né? E tem algo que você ganha, tem os frutos que você ganha, né? E tem algo ao qual você é iniciado, há algum mistério da vida ao qual você é iniciado nessa passagem da vida, né? Nessa crise. E aí, a primeira crise que eu escolhi para compartilhar com vocês é a crise que eu vivi nos 24 anos. Então, nos 24 anos, eu vivi uma ruptura com meu pai, né? E eu saí de casa. E esse momento, né, objetivamente, foi a ruptura com meu pai, saí de casa. E o que eu perdi naquele momento? Naquele momento eu perdi aquele lugar, né, aquela imagem de ser a filhinha do papai, né, de ser a filha. Então, esse foi o lugar que eu perdi, foi o que eu perdi naquele momento, daquela crise. Mas o que eu ganhei? Teve muitos frutos. O primeiro fruto é que eu fiz um trabalho pessoal, sozinha, eu chamo de auto-arteterapia, que eu nem sabia que isso existia ainda. Eu comecei a pintar e a fazer poemas e colar em todas as paredes do pequenino apartamento que eu estava morando. Mas eu pintava e escrevia todos os dias durante muito tempo. Muito tempo. E saía colando em todas as paredes. Então, a primeira coisa que eu ganhei foi essa expressão, né, de pintar, de escrever o que eu estava vivendo, os meus sentimentos e tudo. E essa autonomia nessa expressão. Um segundo presente muito grande que eu ganhei nesse momento foi a iniciação no Sagrado Feminino. Gostaria até de citar aqui Laura Canton, grande mestra lá de Xangrande, mulher linda. E essa iniciação nos mistérios do que é ser mulher, do que é ser feminino. E foi um dos grandes presentes dessa crise. Nessa crise também, eu tinha começado já a fazer yoga e aprofundei ainda mais no estudo do yoga, na prática do yoga, com Maristela Lupe, grande mestra de yoga. E esse trabalho me sustentou bastante, né? O corpo, tá lá no corpo, tá lá na respiração e segurar a onda na minha pranchinha. E nessa época também, uma outra grande iniciação que eu pude vivenciar foram as práticas xamânicas, né? O estudo do xamanismo, com Zezito Duarte, na Chapada Diamantina, e um trabalho de conexão muito profunda com a natureza e com a minha própria natureza.
Então, nessa crise, nessa ruptura e saída de casa, foi uma abertura e eu vivi, né, olhando para trás, uma iniciação no sagrado feminino e nos caminhos do xamanismo e nos caminhos da arte-terapia, que eu nem conhecia ainda esse conceito. E aí vamos para a segunda. A segunda crise que eu selecionei aqui foi a crise dos 27 para os 28 anos. Com 27 anos, eu vivi a dissolução da ONG da qual eu fazia parte. Era um grupo de amigos, muito amigos, irmãos, assim. E a gente vivenciava um trabalho numa ONG de apoio e fortalecimento a projetos de jovens, de outros jovens. E essa equipe se dissolveu, né? Viveu conflitos e de ideias, de projeções, de pensamento estratégico para o futuro da organização. E finalmente a ONG dissolveu, foi cada um para o seu lado, viver a sua vida, viver outros projetos, outros trabalhos, enfim. E perto dos 28, antes dos 28, eu vivi o fim do meu primeiro casamento. E essas duas, eu botei junto, né, para dizer que era um momento de crise, foi do 27 para o 28, um atrás do outro, veio essa perda. O que foi que eu perdi ali, né? Então, na dissolução da ONG, o que eu perdi foi a egrégora do grupo. Eu perdi essa egrégora, eu perdi essa ideia de que o nosso trabalho era bom porque era em grupo. Porque desde a minha época de faculdade eu sempre tive um grupo que trabalhava junto, e esse grupo empreendeu junto muitos projetos. Então, isso para mim era um valor muito enorme. E eu achava que o melhor trabalho seria esse feito no grupo. E eu nem sabia como que seria eu trabalhar sozinha, não tinha a menor ideia do que era trabalhar sozinha. Então, o que eu perdi na dissolução da ONG foi a egrégora do grupo. E o que eu perdi no fim do primeiro casamento, perdi o parceiro, né, a parceria, mas eu perdi o ideal de um casamento perfeito. Né? O ideal de que eu casei para sempre, é um casamento perfeito. E aí vem os ganhos. O que é que eu ganhei nessa crise danada? Né, o chão caiu, desabou, e tive que aprender a confiar nas minhas próprias competências. Tive que aprender a fazer o meu trabalho sozinha. E esse aprendizado, esse fruto, ele me fortaleceu muito, inclusive para fazer outras parcerias, outros grupos e outros trabalhos em equipe depois. Mas foi uma passagem que me trouxe esse aprendizado. Né? E o outro foi aprender a me nutrir sozinha, a estar bem sozinha, independente de estar numa relação de parceria. Né? Independente de sentir que é o outro que me completa, é o outro que se não tem o outro, eu estou pela metade, né? Eu não estou inteira. Então, foram os ganhos, os frutos dessa fase. E aí, o que aconteceu? Com 28 anos, eu me formei em arte-terapia, né? Então, aquele trabalho começou nos 24, de forma autônoma, no meio da crise, ele veio se concretizar como uma formação, né, para colocar a serviço de outras pessoas esse recurso, né, essa ferramenta. Eu comecei a desenvolver eu mesma os trabalhos de iniciação sagrado feminino, não só a participar e a me fortalecer, mas formei grupos e comecei a trabalhar com outras mulheres e nesse trabalho de círculo de mulheres e fortalecimento do sagrado feminino dentro do meu trabalho. Continuei os estudos xamânicos.
e iniciei os estudos da antroposofia, né? Com o estudo da pedagogia Waldorf, eu iniciei nessa época dos 28 anos. Então, são os frutos dessa crise, dessa passagem. E aí, logo depois, bom, teve várias mudanças e tal, eu vou trazer uma terceira crise, que é a crise dos 37. Não, dos 33. Vou falar nos 33. Nos 33 anos, o meu filho, Rudá, ele ficou muito doente, mas muito doente. E uma doença, e ele ficou muito grave, assim, no hospital, ele não estava bem mesmo. E nesse momento, viver essa experiência de ver o meu filho bebê muito doente, me trouxe essa coisa do que eu perdi naquele momento, né? Essa passagem do meu filho muito doente. Eu perdi a ilusão de que eu poderia ser uma mãe perfeita. Porque até o momento eu achava que eu poderia ser uma mãe perfeita e eu fazia o máximo para ser. Então era muito esforço dedicado a isso. Quando, na verdade, ali, naquele momento, no hospital, naquele estado grave que ele viveu, o que me veio foi a perfeição estar na presença. E eu pude ganhar muito mais qualidade de presença, não só na relação com meu filho, mas na relação com o mundo, né, com o meu trabalho, com o que estava ao redor. E foi o grande ganho dessa passagem, dessa crise, foi a presença e a confiança na vida, né? Confiar na vida, confiar no movimento. Até me emociono, né? Porque foi uma passagem bem forte. Bem no meu ponto fênix. E aos 37 anos eu separei essa outra crise dos 37. Aos 37 anos, ô Alessandra, eu nem te disse bom dia, tô te vendo aqui. A gente tá falando das crises e do quais são os ganhos e quais são as perdas em cada crise. E aí eu estou dando um exemplo dentro da minha própria biografia para ilustrar. E aos 37 anos, eu vivi uma experiência durante um ano inteiro de adoecimentos sucessivos. Eu vivia tendo uma doença. Tive um problema no punho, tive um problema no dedo, uma cirurgia. Vivenciei a experiência de 2 abortos espontâneos num espaço de tempo muito pequeno. E muito desafiador, foi um ano muito desafiador, os 37. E cada momento que acontecia algo, eu percebia que no meu corpo, né, foram todas as experiências no corpo, essa dos 37, foi adoecimentos físicos, eu percebia que tinha algo que precisava ser solto, sabe? Algo que estava em excesso, que precisava liberar. E fui liberando, liberando, liberando. E mesmo assim, no momento de férias, eu carreguei uma mala pesada e tive uma hérnia, tive que fazer uma grande cirurgia. Nunca tinha tomado anestesia geral, fiz uma cirurgia. E aí danou-se, né? Então, os 37, eu vivia esses adoecimentos sucessivos. Ao mesmo tempo que eu tinha vários projetos profissionais para colocar em prática e pouca energia no corpo. Meu corpo físico estava com pouca energia para colocar em prática os projetos profissionais nos 37. Então, o que eu perdi nos 37 tem a ver também com o que eu perdi nos 33, mas de uma forma mais ampla. Foi essa coisa da Mulher Maravilha, né? Do perfeccionismo, de ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor tudo. Impossível, impossível. O corpo disse não dá conta. Não é possível isso. Vamos fazer outra coisa. E o que me deu muita sustância nesse período foi o trabalho biográfico. Né? O trabalho biográfico nos 37 me deu muita coragem, assim. E como fruto, foi também o trabalho biográfico, né? No atendimento de pessoas aqui na França, no Brasil, os ateliês.
E o trabalho biográfico veio como os frutos, né, um grande presente. Só que eu estou falando dos presentes, mas todos eles são cumulativos, né? Todos os presentes que vieram nas crises anteriores, eles deram e dão suporte para encarar as crises que vêm depois, né? As passagens importantes que vêm depois. E aí, eu selecionei essas 4 crises, que já são no passado, então é mais fácil identificar os frutos e tudo. E eu posso compartilhar com vocês também a crise do presente, né? Porque a vida está em movimento. E na crise do presente, eu tenho 41 anos. Então, dos 40 para os 41, começou a crise mundial Covid, né? Então, já em si, já é uma crise de fora que toca o dentro, né? Como que a gente encara isso e se relaciona com isso. Então, essa crise de fora me chamou ainda mais para o que é essencial, né? Então, nesse movimento do que é essencial para mim, para minha família e para o meu trabalho, para o meu serviço no mundo, teve esse movimento, né? Esse momento atual. A gente foi para o Brasil, né? No começo do ano. Eu vivi muito experiência de estar com a família, né? Estar mais próximo. E a gente se dedicou muito à lanterna biográfica, a preparar os materiais, os conteúdos, enfim. Já era um movimento que estava acontecendo. E aconteceu algo muito inesperado, que foi a morte do nosso filho, né? Rudá estava brincando num lugar muito sagrado para a gente, que é a Chapada Diamantina, e um pedaço de um muro caiu em cima dele. Então, é um acidente muito inesperado. E a gente viveu essa experiência. Faz um pouco mais de 3 meses que ele fez a passagem. E foi no mesmo lugar que ele foi concebido, né? Essa experiência traz um pouco de mistério também. Não tem como não evocar essa qualidade do mistério da vida. E essa crise de ver o nosso filho indo embora, né, de uma forma tão brusca e ao mesmo tempo de uma forma tão poética, né, brincando. Ele estava fazendo o que ele mais fez nessa terra, brincar, né, com maestria. E é nesse momento que realmente o chão desaba na frente e só tem Júpiter mesmo, né? Só tem que olhar para o céu e confiar nos mistérios da vida, né? Aceitar e confiar nos mistérios. E é nesse momento de aceitação e confiança nesse mistério, né, que me veio uma, uma força, né, que pode ser, que não é minha só, né, é a força divina, é a força das orações das pessoas, dos amigos, é a força da própria luz de Rudá, né, que traz muita consciência e muita liberdade também. É nesse movimento que, que vem uma decisão interna de, de não ficar paralisada na vontade, né, na força de vontade de agir no mundo. E de não ficar apenas girando em círculo no pensamento e no sentimento. Porque as emoções vêm, né? Vocês estão vendo, a emoção veio. As emoções vêm como ondas
e depois elas dão espaço para um agir no mundo. E esse momento de mistério é um dos frutos que eu já vejo, né, surgindo, né, que já é concreto, que já é real, é o nascimento da Lanterna Biográfica, né, o nascimento desse projeto. E eu acredito, eu confio que vão ter muitos frutos ainda para frente, mas que eu ainda não consigo ver, que estão ainda na mão do mistério, né? Eu estou só a serviço. E o que é que me faz acordar todos os dias, me cuidar da minha filha, da minha casa, cuidar desse projeto com tanto cuidado, com tanto carinho, é a força dos frutos que eu colhi em todas as outras crises. Né? Porque se não fosse o sagrado feminino, né, Isis Madá, minha filha, me chamam para cantar o mantra de Tara todos os dias a gente canta. Então, essa força de Tara, a força do sagrado feminino que está aqui, sabe? É essa força do xamanismo, do contato com a terra, com a natureza, com os mistérios, né? E o yoga, enfim, muitos dos elementos, dos frutos, das competências, das qualidades que eu desenvolvi a partir das crises anteriores, é o que hoje, no meu dia a dia, dá sustentação para que essa passagem seja uma passagem na direção desse destino, desse vir a ser, né? Assumindo com força essa coragem mesmo, esse destino, o que está para vir para frente. Né? Então, esse é uma trajetória, né? A gente pode perceber que durante uma biografia é possível que as crises também tenham um ritmo. Eu vejo que na minha biografia, as crises que eu vivencio têm um ritmo de mais ou menos 4 anos. Então, mais ou menos a cada 4 anos, existem crises importantes, passagens importantes. Daí a importância de diferenciar o que é crise do que é desafio, né? Então, a crise realmente é algo que te tira o chão e que te coloca numa posição que você ainda não tem as respostas, né? Ainda não sabe para onde vai. Então, é uma coisa bem... É uma passagem importante. Apesar de ter gente que vive dizendo, eu estou em crise, eu estou em crise, eu estou em crise, aí confunde, né? Crise, quem vive o que é crise mesmo sabe o que é. Então, acho que eu estou falando claro. E daí, para mim, esse trabalho da biografia, né, do coaching biográfico, me traz essa gratidão ali, coragem agir com o coração, exatamente. Esse trabalho do coaching biográfico me traz ainda mais a força de vida que existe dentro da biografia humana, dentro dos mistérios da nossa biografia, da nossa passagem aqui na Terra, sabe? E é nisso que... E é para isso que eu estou convidando vocês a fazer essa jornada de buscar, dentro das próprias crises, dentro das próprias passagens, quais são essas forças. O que você deixou morrer, o que você perdeu, ou o que tiraram de você. Ou que a vida disse, ó, aqui você abre mão para passar para os frutos, passar para o novo, passar para frente. Eu vejo que nessa passagem agora, claro, né, o que eu perdi, o meu filho, fisicamente, né, e eu vejo que eu ganho, né, nesse momento, Lanterna como um projeto, como uma luz, como um dos frutos, mas também uma outra qualidade de relação com o mundo espiritual, né, que antes eu considerava que era algo um pouco longe, né, o mundo espiritual. E para mim hoje veio um clique assim, não, mas o mundo espiritual ele é aqui, né? Tipo, muda tudo assim. Ainda não sei o que vem para frente, mas essa percepção, esse insight chegou.
E aí, é possível que você não esteja vivendo uma crise nesse momento agora. E aí você possa dizer assim para mim, não, mas Marina, eu não estou vivendo uma crise, então para que serve, né, trabalhar a crise? Mas justamente, se você não está vivendo crise, você vai ter um olhar até mais aguçado para olhar as crises passadas, colher os frutos com tranquilidade, sem pressa, e tá pronto para o que está por vir, né? Para o seu destino, para o seu vir assim. E se você está vivendo uma crise nesse momento, né, uma passagem importante, uma travessia muito importante nesse momento, que te tira o chão, né, uma travessia sem chão, também é a ocasião de trabalhar as crises, de revisitar as crises e de tomar a distância, né, também, para poder deixar de ser prisioneiro de emoção e sentimento e pensamento, né, colocar cada coisa no seu lugar e decidir pela ação justa e decidir pelo movimento justo na direção do seu destino, do que você veio vivenciar e fazer e trazer e oferecer para a humanidade. Existe uma forma errada de trabalhar as crises. Que forma é essa? É a forma paliativa, né? Às vezes, num momento de crise, a pessoa está tão fora de si ou está tão fragilizada que acaba caindo em trabalhos ou escolhendo mesmo, ou caminhando na direção de trabalhos que tem uma função apenas paliativa, né, para aliviar os sintomas, aliviar a dor, aliviar o sofrimento daquele momento de crise. E nessa busca, às vezes a pessoa perde a oportunidade de viver profundamente, seja uma passagem, uma perda, um luto, enfim, e também de colher os frutos, né? Quando a gente busca somente um trabalho paliativo no momento de crise, seja ele terapêutico, seja ele um coach, não importa. Somente mudar de vida, não, vai, tá, tem crise, mude de vida e pronto, vira a página, olhe para frente. Então, cuidado, né? Cuidado com essas formas paliativas de trabalhar a crise. Ela pode dar uma falsa sensação de bem-estar num curto prazo, mas no médio e longo prazo, ela não te dá o que realmente é o seu presente na crise, né? Então, um trabalho sério pode te gerar muitos frutos, né? Um trabalho sério com consistência no momento de crise, mesmo que tenha o nosso corpo astral que está querendo conforto, né? Que está querendo só ficar de boa e não ter mais aperreio. Mas mesmo que isso exista, é bom se cuidar, se dar esse conforto, se dar esse cuidado, esse carinho, esse ninho, mas também fazer um trabalho em profundidade que te dê a possibilidade de, de tomar posse das forças e das competências que você pode vivenciar a partir dessa crise. E aí, eu tenho uma proposta de um trabalho aqui. Vou pedir a ajuda de Saulo para talvez botar as questões e vocês poderem acompanhar também. Lembrando que esse trabalho sobre as crises, dentro do trabalho da antroposofia, da biografia, é esse gesto jupiteriano, né? É esse gesto de Júpiter, é esse gesto de fazer o esforço e depois entregar, né? Ter a entrega aos mistérios da vida. Porque nesses mistérios estão as chaves do seu vir a ser. Então, que a gente possa, nesse trabalho que eu vou propor, né, que vocês vão fazer depois, no seu tempo, tranquilos em casa, no seu tempo, esse trabalho possa ter essa abertura para o Júpiter, né, essa força de vontade de fazer o trabalho, de fazer o exercício, e depois a entrega, para que os mistérios, a força do mistério do divino atuem também, né, então essa abertura.
para que você possa compreender o sentido de cada crise, o sentido, o significado de cada crise, e que você possa também compreender o sentido, a direção que cada crise te aponta, para onde ela está te mostrando o caminho. E que isso possa ficar bem claro. Então, vou sugerir que você escolha 3 principais crises na sua vida a partir dos 21 anos. Então, reforço aqui que a gente não vai trabalhar antes dos 21. Ai, Marina, mas eu tenho uma crise super importante antes dos 21, com 14, com 12. Guarda ela. Esse não é o momento, essa não é a interface necessária para que eu te acompanhe nesse processo. Então, para que você tenha autonomia, né, o trabalho de hoje vai ser a partir dos 21. Aí Saulo está dizendo, quem quer trabalhar antes dos 21, vem para a Lanterna Biográfica. A gente vai apresentar um curso com um método e que a gente vai trabalhar numa interface mais participativa e a gente vai poder trabalhar toda a biografia, tá bom? Então, escolher 3 principais crises a partir dos 21 anos, tá? Pode ser mais? Pode. Depois, se você tiver tempo de escolher mais, de fazer mais, pode fazer mais. Mais 3, pode compartilhar. Saulo vai compartilhar a tela aqui com o exercício. Você pode anotar o exercício do lado. A gente não vai fazer aqui o exercício todo, mas eu vou dar uma orientação sobre como fazer esse exercício. Aí, a pergunta, vão ter perguntas para cada uma dessas crises, tá? Quais os sinais que antecedem a crise? Será que agora, tomando a distância, você consegue perceber que existiram sinais, que existiram alguns fatos que aconteceram antes, alguns sinais que te levam a perceber, é mesmo, se eu tivesse prestado atenção, isso aqui já estava me anunciando a crise. Então, geralmente, uma crise importante. Existem sinais que antecedem a crise e que por a gente estar no dia a dia e vivendo e tal, a gente nem percebe, só vai ver depois. Mas depois de tanto exercitar sobre as suas crises, é possível que mais para frente você possa perceber esses sinais que antecedem a crise. Aí a segunda questão é: o que eu perdi? Ou o que eu tive que deixar aí, ou o que foi tirado de mim? Faz parte dessa segunda pergunta mesmo. O que eu tive que deixar partir, ou o que foi tirado de mim? E às vezes a gente perde algo, né? Um emprego, uma sociedade. A gente às vezes perde uma relação, né? Um casamento. E às vezes a gente também perde uma ideia, um ideal, né? Um conceito. Ah, eu achava que era desse jeito, eu achava que o certo era esse. E aí com essa crise eu percebi outra coisa. Então, o que que eu perdi? É a segunda questão. E a terceira questão é o que eu ganhei. Quais foram os frutos, as competências, as forças, né, as habilidades? O que que eu ganhei a partir dessa crise? E a quarta e última questão é qual foi a minha iniciação? Ao que eu fui iniciada a passar por essa crise? Lembra, crise é um processo iniciático.
A gente é iniciado a algo. Existe uma iniciação. Mas aí, eu gostaria de propor para vocês, antes de fazer esse exercício, fazer um outro exercício que é uma meditação goetiana. Eu vou passar esse exercício para vocês, você vai fazer no seu tempo, na sua casa. Se você tiver uma planta, existe um risco quando a gente começa a trabalhar as crises, que é de a gente cair no processo emocional ou nos pensamentos que estão engessados em relação a esse tempo, em relação a essa crise. Né? Então, existe esse perigo da gente girar, da gente ir olhar para a crise, mas com um olhar viesado, né? Engessado, que a gente tem, o que a gente desenvolveu, o pensamento que a gente desenvolveu, a racionalização em relação a essa crise. Ou com o sentimento, o mesmo sentimento, ele é evocado, né? Quando a gente vai lá para aquela idade, vem o sentimento que é evocado. E aí, um exercício que eu gosto de propor para as pessoas antes do trabalho das crises é uma meditação goetiana, a partir de uma pequena plantinha. Então, você vai na sua casa, ou você vai no jardim, ou você vai passear, enfim, e você vai encontrar uma planta. Pode ser uma planta pequena, não precisa ser grande, porque grande você se perde. Uma plantinha pequenininha. E você vai por 5 minutinhos, não é mais do que isso, 5 minutos, olhar essa planta. Observar, só olhar a planta. E cada vez que vier um pensamento ou um sentimento, você vai deixar sair. Então, você está olhando a planta e vem, eu me lembrei da minha mãe, que ela gosta muito dessa planta. Ok, deixa sair esse sentimento, volta para a planta e vê o que é essa planta. Olha esse verde, olha a tonalidade desse verde, olha a textura dessa folha. Olha objetivamente o que é essa planta. Né? Respira, observa essa planta. E toda vez que vier um sentimento, eu me lembrei que quando eu vejo essa planta, eu cacto, me lembro o sertão, me lembro que as pessoas são pobres, enfim, vier alguma emoção ou vier algum pensamento associado a essa planta, você deixa sair e você volta ao que é concreto, ao que está lá, ao que ela apresenta. A textura do caule, a textura da folha, o verde, ou uma folha seca, ao que está lá objetivamente. Esse exercício é um exercício que, assim, no começo você consegue passar no máximo 1 minuto observando realmente a planta, mas com o tempo, se você faz isso todo dia, durante um bom tempo, você vai conseguir ter uma experiência mais longa de uma observação concreta dessa planta e mais atento, mais aberto ao que a planta te mostra. Então, por que eu proponho esse exercício antes do exercício das crises? Porque é muito fácil a gente se perder nos exercícios das crises. Do mesmo jeito que a gente às vezes se perde dentro da crise, que aí justifica a gente estar dentro da crise, a gente se perde, quando a gente faz o exercício retrospectivo, é possível que a gente se perca novamente. Ou que a gente se encontre somente nos padrões que a gente já conhece. Sejam eles as compreensões intelectuais, emocionais que a gente já teve ao longo da vida, ou sejam os padrões de voltar para dentro da crise. Então, esse convite do exercício da planta, de ser feito antes, é um convite de vir para o que se apresenta, de abertura para o que se apresenta, e não aos conceitos, às ideias e sentimentos que você traz. Então, olhar a biografia num gesto jupiteriano, né? Olhar com a força do Júpiter, é abrir a possibilidade para o mistério se apresentar. Então, convido realmente vocês a olharem essas crises, essas passagens da vida,
a partir dessa abertura, para que o mistério se apresente. Não é para se apresentar só o que vocês já sabem. Não é um exercício para mostrar o que vocês já conhecem. É para vocês abrirem a possibilidade de ver além. E nesse ver além, observar e se apropriar desses frutos que estão aí, em cada uma das crises, e que vão ser úteis no seu dia a dia e para as próximas passagens na sua vida, né? Para lhe levar na direção desse vir a ser, né? desse futuro, desse destino.